Meus amados, bom dia. Nós vimos na palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo de número 11, que Davi, pela sua concupiscência carnal, fitou os seus olhos em uma mulher e tomou para si. O nome dessa mulher era Betsaiba, que viria a ser a futura mãe de Salomão. E Davi ainda chamou Urias da batalha para ir à sua casa e coabitar com Betsaiba para se livrar da culpa. E quando ele viu que Urias não quis fazer conforme ele pensou, ele mandou uma carta na mão de Urias a Joabe. E Joabe o pôs na frente da batalha e ele veio a morrer. Ora, Davi cometeu 2 erros. Primeiro, ele pecou por causa da sua concupiscência carnal. E logo depois ele cometeu um homicídio. E nós vamos ver daqui para frente como seria se Davi estivesse na presença de Deus, clamado a Deus para livrar ou até mesmo para dar direção. E nós vamos ver na palavra de Romanos, no capítulo 23, 22 e 23, 14, 22 e 23, fala assim: Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus, porque bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E aqui vem um mistério de Deus, no versículo 23, que fala: E tudo que não provém de fé é pecado. Ora, nós sabemos que o justo só agrada a Deus por fé. Davi, quando ele olhou para aquela mulher, ele teria que ter chegado diante de Deus e falar assim: Pai, porque me subiu ao coração esse desejo? Senhor, me cubra, me dá livramento, me direciona, mas não me deixa, Pai amado, andar segundo a minha concupiscência carnal. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Assim todo homem tem que fazer hoje, para não andar segundo a sua concupiscência carnal. Porque pelo poder do nome de Jesus, fiel é Deus para livrar a todo homem de qualquer prato lançado, ou até mesmo de qualquer laço do passarinheiro, ou até mesmo da sua vontade e do seu coração, porque enganoso é o coração. Mas há muito mistério nisso, e é muito mais profundo do que podemos pensar ou imaginar. Em o nome do Senhor Jesus, nós conhecemos um homem chamado Paulo, o apóstolo, que ele tinha um espinho em sua carne, e 3 vezes ele orou a Deus, para que Deus retirasse dele este espinho. Entretanto, ele declarou para o próprio apóstolo Paulo, quando Deus fala com ele, fala desta forma: Paulo, a minha graça é suficiente, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, disse Paulo, assim que o poder de Deus repouse sobre mim. A Bíblia diz: diga, ó fraco, eu sou forte. Na sua fraqueza, você tem que ser sincero. A palavra do Senhor diz que a um coração sincero e contrito Deus não rejeitará. Todo homem, na sua fraqueza, ele não pode expor isso diante de outros homens, mas ele tem que chegar diante de Deus e falar: Pai, na minha fraqueza, o teu poder se aperfeiçoa. Pai amado, gera em mim um coração forte. Gera em mim, Pai amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a tua vontade, para que o teu poder venha repousar sobre mim. Meu Deus e meu Pai, fiel é o Senhor, e não foi o caso de Davi. Davi continuou na sua concupiscência carnal, como se tivesse fechado os olhos para o próprio Deus, como se tivesse ignorado a existência do seu Criador. E qualquer desobediência à palavra de Deus, quando o homem anda segundo a sua concupiscência carnal, para Deus é pecado. Porque lá em Romanos, no capítulo 14, no verso 23, fala: E tudo que não provém de fé é pecado. E o contrário é a fé. Tudo que provém da fé é possível. Pois tudo é possível ao que crê. Nem tudo lhe convém. O que convém é aquilo que Deus é ou não com você. É mistério entre o homem e Deus a fé. A fé é uma certeza de algo que se espera e uma convicção de um fato que não se vê. E jamais devemos sugerir que há pecadinho ou pecadão. Mas, nesta vida, alguns pecados levam às
consequências maiores. Porque há pecados que são para a morte. Alguns pecados machucam outras pessoas mais profundamente do que outros. Algumas causam sequelas tão desastrosas e irreversíveis. E o adultério sempre se encontra em uma posição dos piores pecados que existe sobre a face da terra. Tanto aos olhos de Deus como aos olhos dos homens. E nós temos que entender que essa é uma direção carnal. Essa é uma direção de concupiscência carnal. Essa é uma vontade do homem. É quando o homem vira as costas para Deus e não quer saber se Deus está no céu, se ele sentencia ou não. O homem perde a coragem de chegar diante de Deus e falar: Senhor, me livra deste mal. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Senhor, ser comigo. Pai, me dá livramento. Senhor, me direciona. Meu Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, eu creio. Tira do meu coração, me explica o porquê dessas coisas está acontecendo na minha vida. Senhor, não deixa que nenhum demônio, nenhum principado, nenhuma potestade chegue à minha casa. Meu Deus, me livra de todo o laço do passarinheiro, de toda a mortandade que assola o meio-dia, todo o terror noturno, de toda a concupiscência carnal. Meu Deus, em nome de Jesus eu clamo a Ti, meu Pai, porque há angústia na minha alma, o meu coração não está bem. E fiel é Deus para ter um encontro com o homem e começar a direcionar o homem a fazer o que é certo. Há mistérios de mistérios, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, entre o homem e Deus. Porque a palavra do Senhor diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, mas de ninguém ele é discernido. Deus não nos deixa sem defesa contra o pecado destruidor da vida. Ele não vai nos deixar sem defesa quando Satanás intenta os seus laços contra as nossas vidas, ou lançam setas contra as nossas famílias. Além de várias advertências bíblicas que nós encontramos, mas nós temos que entender a Bíblia como um todo, porque a letra sempre mata e o Espírito sempre vivifica. O segredo é o homem conhecer toda a letra e clamar a Deus em espírito e em verdade, em inteireza e sinceridade de coração. Há diversos exemplos de como o adultério complicou a vida de pessoas que o praticaram, tanto na nossa vida secular, dentro das igrejas, ou até mesmo através da própria Bíblia Sagrada. Homens que agiram insanamente, conforme a sua concupiscência carnal, e de suas vítimas inocentes, pessoas que nem esperavam e foram persuadidas pela carne e não pelo Espírito. O Espírito Santo explica bem todas as coisas. Clame a Deus, ore a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus, vai diante do Senhor. Se você se encontra em um desses exemplos. Um exemplo clássico é o de Davi, o rei de Israel, segundo o coração do próprio Deus. Nós vamos aprender lições valiosas com este homem. Desde o seu tropeço, desde o adultério, quando ele cobiçou com a sua concupiscência carnal a Betsaiba, e a vida triste que ele levou após seguir os caminhos da carne. Os erros de Davi levaram a outros pecados, outras consequências em família. Passou a ser uma maldição hereditária, porque o profeta Natan foi avisado pelo próprio Deus e deu recado a Davi que a espada não se apartaria da sua casa. Quando uma pessoa se entrega à tentação da carne, à sua concupiscência carnal, pode se encontrar numa situação praticamente impossível ou reversível, onde não tem força para resistir toda a situação. Porque qual é o homem que diz que não peca? Pois se ele diz que não peca, ele faz ao próprio Deus de mentiroso. Mas bom é não pecar, chegar diante de Deus em inteireza de espírito e suplicar a Deus antes de todo erro, para que não venha a errar segundo a carne, segundo uma direção carnal. Porque o homem carnal, ele não compreende as coisas do espírito, mas o homem espiritual, ele compreende bem todas as coisas, de ninguém ele é discernido. É essencial aprender estas coisas para evitar situações difíceis. Amados, eu estou pregando aqui uma pregação superficial. É você e Deus. Entra na presença do Senhor. Deus, ele quer comunhão com o homem. Ele é o Criador e você é criatura. O exemplo de Davi sugere algumas coisas que vão nos ajudar. Devemos nos dedicar
ao papel, à oração diária e até mesmo ao magistrado ou ao doutorado ou até mesmo a todos os dons colocar em prática diante de Deus, porque Ele nos deu. Os dons de Deus são buscados gratuitamente e Deus dá a qualquer um que busca estes dons no joelho, no jejum, na oração, por cima dos montes, na madrugada, na beira das camas. Dobre o teu joelho diante do teu sofá. Entenda ao Senhor teu Deus, porque a palavra do Senhor diz que aquele que tem a mente de Cristo consegue entender os pensamentos do seu Senhor. Está lá em 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3. Davi não se ocupou com os seus próprios deveres. Todo mundo estava na guerra. Todo mundo estava sendo um homem valoroso, combatendo o bom combate contra os filhos de Amon. E Davi estava no alto de um palácio. Davi estava circulando de um lado para o outro. Davi estava disperso da sua vida pessoal. Davi estava dormindo em pleno dia, em vez de estar com o seu joelho dobrado, pelo menos guerreando no mundo espiritual. Davi já estava numa posição de conforto. Ele não estava mais passando por aquelas perseguições de Saul, porque o homem, quando ele é perseguido, amados, ele atravessa montanhas, ele entra dentro de cavernas, ele sobe em cima dos morros, ele dobra o seu joelho na beira da sua cama, mas quando Deus dá a vida em abundância para ele, ele começa a descansar nas coisas do Espírito, e isso é um erro diante de Deus e dos homens. Davi sempre foi um guerreiro bem-sucedido. Davi sempre foi um homem que esteve à frente de batalha. Ele sempre teve um papel primordial na Bíblia Sagrada como um dos primeiros reis. Ele era comandante de um exército de todos o Israel. Ele era um sacerdote consagrado à casa do Senhor. Davi, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, tinha comunhão com Deus. Mas quando ele olha para uma mulher, ele não tem coragem de chegar diante de Deus e age simplesmente pela sua concupiscência insana, conforme a sua carne. Ele corajosamente conduziu suas tropas a vitórias após vitórias. Mas um determinado ano, Davi ficou para trás. Todo mundo foi para a guerra e ele ficou para trás. Amado, quando alguém for para a guerra, quando alguém te chamar para um ciclo de oração, para uma consagração, vai para a guerra. Para de ficar descansado no mundo espiritual, porque o reino de Deus é tomado por força e por violência. É uma batalha constante, como diz lá em 2 Samuel capítulo 11, verso 1. Enquanto muitos homens de Israel se arriscavam as suas vidas, quantos são os homens hoje que vão para os montes arriscando trazer de Deus à existência um ministério, algo sério da parte do Senhor? Ele ficou na sua casa real em Jerusalém, disperso de tudo o que estava acontecendo. Porque se ele estivesse na guerra, não tinha acontecido o que aconteceu na vida dele. Hoje um dos fatores que contribui para o pecado é a falta de ocupação. Você sabe que é uma das maiores orações que eu faço diante de Deus: Senhor, ocupa o meu tempo para que eu não venha ficar disperso e caia nas tentações da carne. Amados, eu conheço segredos e segredos diante de Deus. Mas fiel é Deus para conversar comigo por toda a direção que eu tomar na minha vida. Fiel é Deus para estar comigo e me cobrir debaixo da sua potente asa. Eu tenho dedicação pelo trabalho de Deus diário. Sou um sacerdote. E quantos são os sacerdotes que não tem aí, que são sérios diante do Senhor? Mulheres e homens. Porque Elias falou, só eu sobrei. E Deus falou para ele, tem mais 7.000 Elias que não se dobraram a Baal. Nós sabemos que neste Brasil ou no mundo, há muitos homens e mulheres sinceros que estão neste momento guerreando. Guerreando por suas famílias. Guerreando até mesmo para tirar os seus espinhos da sua carne. E Deus, do seu alto monte, fala: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Homens desempregados, pessoas que não correm atrás de uma porta, mostram uma tendência maior a se envolver numa série de pecados. Pessoas que estão dispersas, que não buscam uma porta, porque fiel é Deus para abrir esta porta, começa até mesmo a falar da vida dos outros. Começa a se inflamar na carne.
Começam até mesmo a voltar para o álcool, para as bebidas, para as drogas. Começam até mesmo a propagar o veneno da sua língua, porque a língua é como um pequeno leme que incendeia uma floresta. Como uma pequena chama que incendeia uma floresta e como um pequeno leme que leva um barco aonde quer. Jovens, pessoas que podem ter até 70 anos, mas que são jovens no Evangelho, que simplesmente chegam dentro da casa do Senhor e começam a andar conforme um fogo santo, disperso da palavra de Deus, em movimentos estranhos, ficam também ociosos, tendem a se envolver em coisas erradas, por ter muito tempo livre. Amados, o segredo é orar 1, 2, 3, 4, 5, 12 horas por dia, dobrar o seu joelho, ou então ocupar o seu tempo dos afazeres do dia a dia para trazer provisão ao seu lar. Mulheres sem responsabilidades participam mais das coisas do adversário. 1 Timóteo capítulo 5, verso 13 ao 15, fala muito bem isso a respeito das mulheres que ficam desocupadas. Não devemos alimentar pensamentos errados. Amados, Deus tem que estar à frente. Ele tem que estar quebrando o grilhão, arrebentando toda a muralha e nos mostrando que Ele é Deus e Deus do impossível, que Ele pode agir por nossas vidas, que Ele pode nos dar direção para nos livrar da concupiscência carnal, porque o homem espiritual tem que dominar o seu homem carnal dia a dia, assim a mulher espiritual tem que dominar a sua mulher carnal. Uma vez que Davi se colocou no lugar errado, ele foi tentado. Amados, quantas e quantas vezes nós vemos, até mesmo fazendo a obra, para lá ou para cá, os segredos das pessoas, das famílias sendo reveladas, porque fiel é Deus. A Bíblia diz que as coisas reveladas é para o homem, as ocultas são para Deus. Mas nós, como sacerdotes, temos que tomar posição para entender com sabedoria aonde Deus opera. Se um demônio ele grita no mundo espiritual que o ser humano não pode ser capacitado pelo próprio Deus, Deus grita lá de cima e fala: Ele tudo pode, eu fortaleço. Mas ele não está sabendo buscar, porque o meu povo ora e ora mal. E aí o demônio vai se criando em cima dos pensamentos alheios. Amados, a direção é Deus. E é Deus quem vai decidir que caminho tomar. Neste momento, Davi deveria ter virado os olhos para as coisas do mundo, para esta mulher chamada Betsaiba, e procurado não pensar mais na imagem do seu corpo, da mulher, que também era de outro homem. Davi, ele tinha que ter se virado para Deus e entregado o desejo do seu coração nas mãos do Senhor, para que Deus lhe desse uma direção ou livramento de tudo aquilo que vinha aos seus pensamentos. Nós não devemos hospedar os pensamentos maus na nossa mente. Temos que oferecer um culto racional para Deus, conforme Romanos capítulo 12. Meus amados, porque levam as consequências graves. Jeremias 4, do capítulo 14, 4, versículo 14, e Jeremias 6, 19. Nós temos que ter este domínio próprio. Uma das características fundamentais do servo de Deus é dominar a si mesmo, dominar as suas características. É incluir a disciplina, controlar os nossos próprios pensamentos. É levar a Deus tudo aquilo que você sente que já é a carne abrasando. Por mais que a sua carne abrase, você tem que chegar diante de Deus e constitua a sua comunhão com Deus, porque fiel é Deus para te responder todas as coisas. Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, também fala sobre domínio. 2 Pedro, capítulo 1, 6, também fala. Filipenses 4, também fala. 2 Coríntios, capítulo 10, 4 e 6, também fala. Amados, que o homem domine a si mesmo. É bom lembrar que um passarinho pode passar por cima da sua cabeça, mas não temos que convidá-lo a fazer ninho em nossos cabelos. Assim são os pensamentos. Nós devemos entender tudo aquilo que chega ao nosso coração, filtrar todas as coisas e aí chegar diante de Deus com sinceridade de espírito, porque fiel é Deus sobre nossas vidas.
devemos respeitar as advertências sobre o pecado. A Bíblia Sagrada nos relata várias coisas, mas também devemos entender o Espírito Santo que nos conduz a um caminho de excelência. Davi ignorou os sinais dados pelo próprio Deus. Eram pelo menos 3 advertências contra o seu pecado. 3 advertências para que ele recuasse o seu pé. Antes de ter relação com Betsaiba, ele teve essas direções. Primeiro, como conhecedor da palavra e de comunhão com o próprio Deus, ele sabia que sua cobiça era um ato de adultério. Ele sabia que era pecado contra Deus e contra os homens. E nesse entendimento aqui, ele não chegou, ele virou as costas para o próprio Deus. Mesmo entre 2 solteiros, tais relações são erradas. Amados, por isso que antes de se casar, a pessoa deve orar a Deus para direcionar o casamento. Senhor, eu já fiz minha escolha. Meu Deus, gera este casamento. Traz à existência o que não existe. Segundo, ele já era casado. Ele tinha Mical. Ele tinha Abigail. Ele era compromissado. E esta mulher que ele olhava também era uma mulher de compromisso, casada. Deveria ter sido mais impedimento. Mas Davi, ele errou porque ele não entregou o seu coração a Deus em oração, em súplica, para que Deus o livrasse, para que Deus fizesse ele entender, para que Deus fizesse ele caminhar pelas direções da sabedoria, do entendimento, do discernimento, do conhecimento e da inteligência de Deus. Davi esqueceu da sua comunhão. Davi esqueceu que Deus ele é fiel na vida dele. Quantos são os homens que têm evitado o pecado de adultério por causa de uma aliança? Ou até mesmo da esposa, lembrando-se do seu compromisso matrimonial nas horas da tentação. Amados, não vá pelo seu discernimento carnal. Não vá segundo os desejos do seu coração. Esquece essas coisas. Recua o teu pé. Em nome de Jesus, entregue o teu coração diante do teu Senhor, para que o teu Senhor converse contigo a respeito de todas as coisas, para que você não siga pelos caminhos dos baialins ou dos ímpios. Terceiro, ele sabia antes de convidar para a sua casa esta mulher chamada Betsaiba, que ela também era casada. 2 Samuel capítulo 11, verso 3 fala claramente isso. Nós devemos sempre respeitar as advertências sobre o pecado e sua concupiscência. Romanos capítulo 14, verso 23 fala muito bem isso. Tudo que não provém de fé é pecado. A fé é a certeza de algo que se espera, a convicção de um fato que não se vê. Por fé, Davi tinha que se virar para Deus e conversar com Deus. Davi tinha que aliviar o seu coração em Deus. Amados, há muito mais segredos entre céus e terra do que você pode pensar ou imaginar. Antes de cometê-lo, não devemos procurar as circunstâncias que facilitam o pecado. Não devemos ceder para os ardis de Satanás nem para as suas setas. Davi estava no lugar errado, porque não estava na guerra. Ele estava no alto de um palácio, passeando, em plena luz da tarde, depois de ter acordado. Ele pensou coisas erradas. Cada passo o levou para mais perto de um relacionamento pecaminoso, que ia piorar a vida dele e das outras pessoas. Porque Davi não tinha. Quando ele vira as costas para Deus, ele sai debaixo da sua cobertura. E Deus não pode fazer mais nada por Davi. Quando ele perguntou sobre Betsaiba e a convidou para a casa dele, ele se colocou numa situação onde a tentação seria mais forte ainda. Ele foi para as 4 paredes com esta mulher. Ele sentiu a atração de longe. E aí mandou que os seus servos chamassem. Como resistiria, amados? Como é que resiste uma mulher formosa? Um homem, sendo homem, de interesse 100%, dentro de um quarto. A Bíblia diz, melhor vigiar e depois orar. Quando estava só com ela, há muitas ligações aqui. A pessoa que sente
a tentação de usar uma droga, deve ficar longe dos lugares aonde tem droga. Se a pessoa ainda está vulnerável ao uso de droga, ao uso de bebidas, a andar em alta velocidade em veículos, deve ficar longe destas coisas. Vigiar antes. E das pessoas que usam tais meios. Sair da roda dos escarnecedores. Temos que saber bem a quem escolher, até mesmo para andar junto, para confessar, para ter comunhão, para ter uma amizade plena. Nem que seja de uma forma temporária, temporã, porque Deus também pode colocar pessoas na nossa vida e tirá-la de nossas vidas. Fiel é Deus, mas Deus vai dando escape aos seus servos. A pessoa tentada a beber deve evitar bares e festas onde servem bebidas alcoólicas. Um casal de namorados deve evitar lugares escuros e isolados. E jamais deve usar roupas sensuais ou participar de atividades que enfatizam até mesmo os sexos. Evitar até mesmo coisas de imagens. Davi, por causa desses erros com Betsaiba, ele multiplica o pecado sobre a sua descendência. Uma série de erros de pecados mentais veio sobre a cabeça de Davi e levou Davi a este ato de adultério. A Bíblia não oferece nenhuma cena romântica para justificar o erro. Ele simplesmente tomou para si. Então Davi disse, porque não teve cena romântica, não teve nem uma questão de conversa, Davi simplesmente tomou com a força de um rei esta mulher para si. Então enviou Davi os seus mensageiros que a trouxessem a ele, e ele se deitou com ela. Não houve nada de romance, não houve nada de comunhão entre homem e mulher. Davi errou pela segunda vez, como se fosse forçada. Quando essa mulher recebeu o recado que Urias, seu esposo, tinha morrido, ela chorou amargamente. E Davi deixou passar o luto e chamou ela por mulher. E ela virou Betsaiba, mãe de Salomão. Muitos filmes e novelas de hoje procuram colocar o pecado num contexto de romantismo, de amor, inegável diante dos olhos da população brasileira. Mas só ensina coisa errada. Uma hora a mulher da novela está com um e daqui a pouco ela já está com outro. Uma hora o homem está com um e daqui a pouco ele está com outra. Não é assim que funciona. Isso é carne, carne pura. Amados, qual é o homem espiritual que dentro de si não tem um homem carnal? Mas nós, como homens espirituais, nós temos que cuidar do nosso homem carnal. Procurar fazer do pecado alguma coisa bonita no dia de hoje e agradável é errado. Mas as Escrituras relatam muitos fatos. Ela veio e eles pecaram. Houve um consentimento mesmo que rápido. Neste momento Davi deveria ter sentido remorso profundo e tristeza sincera. Porque se ele agiu segundo a sua concupiscência carnal, você pode ter certeza que Deus naquele momento já começou a tocar o seu coração. Mas ele não se virou para Deus naquela mesma hora. Ele não gerou arrependimento. Ele continuou pensando que ninguém tinha visto. Achou que o pecado poderia ser escondido e as suas consequências inevitáveis. Foi o começo de uma série de pecados que apareceram tão estranhos na vida de um homem escolhido pelo próprio Deus. Davi, neste momento, ficou sem sabedoria. Cedeu para a sua carne e não entrou em espírito diante de Deus para defender a sua própria estrutura física, o seu próprio templo espiritual do Espírito Santo. O adultério acrescentou até mesmo mentiras. Mas hoje, o homem de hoje, ele conhece o princípio, o meio e o fim, porque está tudo escrito na Bíblia Sagrada. É injustificável. A Bíblia diz em João 8,48, fala que todo aquele que mente, porque é filho do pai da mentira, porque ele mente desde o princípio. Ele é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Mas há coisas mais profundas que o homem com comunhão com Deus conhece além disso. Quando soube que Betsaiba estava grávida, ele chamou Urias para descansar em sua
própria casa e ficar com a sua própria esposa. Ele achou possível esconder o seu pecado, enganando o seu próprio marido traído. Mas Urias não facilitou o plano de Davi. Urias já estava segundo o coração de Deus. Como Davi tinha esquecido de Deus, Deus agora toca no coração de Urias para não ficar com esta mulher. Um soldado dedicado. Ele se recusou até mesmo tirar minutos de folga com a sua mulher por causa de colegas que estavam na batalha. E assim, quando nós jejuarmos em comunhão como igreja, nós temos que nos abster de algumas coisas por causa do amor de muitos. Frustrado, Davi começou a avançar com suas mentiras e começou a preparar o homicídio de Urias. O próprio Urias levou esta carta que selou a sua morte e Joabe o colocou na frente da batalha. Neste plano sinistro, o rei envolveu mais uma pessoa, o comandante Joabe, do seu exército. Serviu como cúmplice sem saber dos motivos de Davi. As tentativas de esconder o pecado geralmente levam o pecador ao fundo do poço. Davi, cujo o coração costumava ser dedicado ao Senhor, se entregou ao seu pecado e à vontade da sua carne. Ninguém esconde, amigo, nada de Deus. Como Davi não procurou Deus para livrá-lo, Deus agora estava perseguindo a Davi. Amados, fiel é Deus. Se acontecer alguma coisa nesse nível na sua vida, vai diante do Senhor, converse com Deus em inteireza de espírito, em sinceridade, porque fiel é Deus, e Ele conhece a tua estrutura e o teu coração, e Ele vai te livrar de todo o laço do passarinheiro e te guiar pelos caminhos do Espírito. Davi conseguiu enganar os seus vizinhos, conseguiu enganar o seu general de guerra, até o seu próprio coração, porque a palavra do Senhor também diz que o coração é enganoso, mas ninguém é capaz de esconder nada do Todo-Poderoso. Seja sincero. A um coração sincero e contrito, Deus não vai rejeitar. Fiel é Deus, em nome de Jesus. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Não há pensamento que fica em oculto diante do Todo-Poderoso. Ainda que tu vinha se esconder nas profundezas do mar, ali o Senhor te achará. Pelo contrário, todas as coisas já estão descobertas e patentes aos seus olhos. Os seus pensamentos estão diante do Todo-Poderoso. Deus gosta de homens e mulheres que chegam diante dele e abrem o seu coração, em espírito e em verdade, e explica toda a situação, e pergunta os porquês, como: Pai, me ajuda, me direciona. Então, meu amado, todos terão que prestar contas. Conforme Hebreus capítulo 4, verso 3. Deus mandou a Natã um profeta. Deus mandou Natã um profeta a Davi para confrontar o seu pecado. Ele contou uma historinha, conforme a pregação passada, que um homem tinha uma ovelhinha só e o seu vizinho era cheio de ovelhas, mas chegando o viajante, ele pegou a única ovelhinha do seu vizinho e deu para o viajante. E aí Davi: este homem é digno de morte. E Natã fala: este homem és tu. E acusou os pecados de Davi diante do próprio Deus. Confessou Davi o seu pecado. E Deus lhe poupou a vida. Mas Deus, amados, Ele não vai poupar a ninguém. Porque a consequência aqui é que a criança nasceu. E Deus, depois de uns 7 anos, matou a criança, mesmo Davi já tendo amado esta criança. Mas Deus também é misericordioso. Ele pega essa mesma mulher, uma maldição antiga, e transforma em bênção. Porque fiel é Deus para transformar a maldição em bênção. E ela gerou o rei Salomão. Algumas diferenças notáveis. Comparamos as confissões de Davi com outras famosas confissões da Bíblia. Adão e Eva procuraram culpar outras pessoas para justificar sua desobediência. Caim mentiu para Deus tentando negar sua culpa. Arão apontou o dedo para o povo e fingiu que o bezerro de ouro tinha aparecido praticamente sozinho. Saul disse que tinha obedecido à palavra de Deus.
Depois, quando reconheceu sua culpa, ele se preocupou em manter sua posição de honra perante o povo, chamando o profeta Samuel até mesmo para concordar com ele. Em vez de demonstrar um espírito aquebrantado, em vez de falar assim, não, eu errei. Meu Deus, eis-me aqui na tua presença. Pai, por que disso? Por que isso apareceu diante dos meus olhos? E aí, meus amados, vai vir os mistérios de Deus. A comunhão entre o homem e Deus quando o homem é sincero, é contrito de espírito. Judas sentiu remorso e confessou a sua traição, mas fugiu da presença de Jesus e se suicidou, porque era forte. Mas o arrependimento e a confissão de Davi foram diferentes. Davi não ofereceu desculpas. Ele não ofereceu desculpas diante de Deus. Ele não perguntou sobre as consequências. Ele se entregou nas mãos do Deus justo e simplesmente confessou a culpa do pecado cometido. Pequei contra o Senhor. No Salmo 51 mostra muito claro isso. As profundidades do remorso de Davi. Ele assumiu plena responsabilidade pelo seu pecado e pediu ajuda a Deus para renovar o seu coração. É este o arrependimento que Deus quer. Isso no caso de culpa, conforme a sua concupiscência carnal, porque essa oração de Davi tinha que ter sido antes mesmo da sua posição com Betsaiba. O pecado quer voltar para a sua vida. Você não pode deixar. E o pecador tem que se voltar a Deus para conhecer aquele que é fiel para perdoar. A Bíblia diz, amados, pelo poder do nome de Jesus, que Deus, ele fala desta forma: bem-aventurado o homem cujo Deus perdoa o pecado. Romanos capítulo 4, verso de número 7. As consequências, amados, são muito grandes. Deus não tirou a vida de Davi. Ele foi perdoado, mas ainda tinha que sofrer muitas consequências graves. Ele foi humilhado quando um dos seus próprios filhos tomou algumas das suas mulheres. E como Davi falou que iria retribuir até 4 vezes, isso foi uma consequência quando o seu filho Absalão tomou as suas mulheres. Louvado seja Deus. Caso você se encontre, homem e mulher de Deus, numa situação dessa, vire o seu coração para o Senhor. Explica tudo o que está acontecendo. Seja sincero. E ouve de Deus as direções a ser tomadas. Porque fiel é Deus. Ele pensa além do que tu pensa. E Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Oh, glória a Deus. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. Emanagarabaderia. Man, rebabarabara. Man. Ei, darabadagaraba seguiandarabaraia. Oh, recanta, recalaiarera, man, recalabas. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia.